Bom dia, pessoal. Dando início aí a mais uma aula de Educação Física, né, do Colégio Rosalvo para o 9º ano. Lembrando que as nossas aulas vão ser aulas gravadas, né? Então, fica mais fácil para quem não puder assistir a aula agora, pode assistir a aula mais tarde. Ou quem tiver dúvida, repete a aula, né? Ou me procura no privado para tirar qualquer tipo de dúvida, tá, gente? Então, a princípio, eu gosto sempre de estar começando, né, as nossas aulas falando um pouquinho sobre o que foi o nosso conteúdo, né, o que é que ele representou, o que é que a gente pode trazer aí de fator, né, positivo de todos os conteúdos que a gente teve até agora, tá? Então, para o primeiro bimestre, né, nas aulas presenciais ainda, a gente falou um pouquinho sobre o conteúdo de esporte, né? A gente falou sobre esportes de rede, né, que foi o voleibol. Então a gente nas aulas presenciais e nas aulas práticas também, né, com o professor Luciano, vocês tiveram a vivência da prática de voleibol, como ela é praticada, né? A gente viu lá que ela foi é um esporte que ele foi criado lá há muito tempo atrás, com o princípio, né, com a ideia de fazer com que os atletas eles não tivessem, né, nenhum tipo de, como é que a gente pode dizer, nenhum tipo de conflito, né, nenhum tipo de choque entre atletas para que não pudesse haver aí lesões, né? No caso aí foi colocado uma rede, né, por William J. Morgan, tá? Então ele era um professor de educação física, certo? Da Associação Cristã de Moços. Então ele criou o voleibol para que pessoas mais idosas, né, pudessem utilizar aí a questão do esporte, né, também fazer parte dos benefícios aí que tinham, né, e que tem aí a questão do esporte. Não era um esporte de alto rendimento, era um esporte que podia ser praticado por homens e por mulheres, né? Sempre jogou 6 atletas, 6 de um lado, 6 do outro, tá? E com o passar do tempo aí ela foi, né, como é que a gente pode dizer, foi evoluindo, né? Então passou o sistema de rodízio, né? Percebeu-se que no voleibol todos os atletas eles passam por todas as posições para fazer com que aqueles atletas que jogam na defesa possam jogar também no ataque, né? Então o esporte é um esporte coletivo onde ele é muito dinâmico, né? Apesar de não ter o contato físico, tá? Mas ele é um esporte muito dinâmico, dá pela seguinte forma, né? O que é que acontece? No voleibol, se você tocar no adversário, né, é considerado invasão. Então, é uma rede, né, de 2,43 m que ela vai para o masculino, para o feminino 2,24 m, né, como tinha passado para vocês. Então, a rede de voleibol serve para dividir a quadra. Então, o adversário ele pode atacar a bola, né, fazendo com que a bola toque no chão do seu adversário, tá? Sem que ele precise estar com o esporte, sempre ele precisa estar com o contato físico. Então, quando a gente fala em questão do contato físico, a gente já tem o futebol, né, ou o handebol, o basquete, que naquela época é que existia muita colisão, né, muito contato físico e tudo, e aí as pessoas que participavam achavam muito agressiva a forma do esporte, e aí eles a todo momento tinham uma lesão, né? Então tinha que se tratar, se cuidar e tudo. E aí o esporte não era tão bem quisto, né? Não era tão visto, não era visto tão bem assim como é hoje em relação a esses tipos de lesões. Então o William G. Morgan teve a brilhante ideia aí de colocar uma rede para dividir a quadra. Lembrando que a quadra de voleibol ela tem 18 metros de comprimento, né? Por 9 metros de largura, né? E tem as duas linhas de 3 metros, onde fica dividido os 3 jogadores de ataque e 3 jogadores de defesa, que aí são responsáveis por fazer o bloqueio, né? A gente viu que são enumerados de 1 a 6 para que eles possam realizar o rodízio, né? Então, no voleibol, todo mundo saca, né? Diferente de outro esporte, de outro esporte coletivo, o voleibol é muito dinâmico porque sempre você vai estar mudando de posição. Então, uma hora você vai estar levantando, outra hora você vai estar atacando, outra hora você vai estar só defendendo, né? Uma hora você vai ter que ir para o saque. Então, sempre vai ter essas mudanças aí em relação à questão de atletas, né? De estarem mudando de posição. Tá, gente? Então, a gente viu aí a questão do voleibol, né? Viu as regras, né? Como é jogado e tudo.
Também no primeiro bimestre a gente viu os esportes de invasão, né? Só que aí voltado à mídia, né? A questão do futebol, do futsal e do handebol. Como é que a mídia vê, né, esses esportes? Como é que é passado para a gente, né? Como é que pode ser trabalhado a questão dos esportes de invasão através da mídia, né? Então, quando a gente fala assim do futebol, então como o futebol é visto, né? Como é que o futebol pode ser trabalhado, né? É um esporte coletivo, tanto ele quanto o futsal, quanto o handebol. Então, o futebol é um esporte que é mais praticado no mundo, né? Então, por quê? Né? Pela facilidade de ter pouco equipamento, né? Junto com o futsal e o handebol também, né, que a gente até comentou, relembrando a questão do futsal, que ele voltado do handebol, que ele é um jogo, né, um esporte, mas antes dele antecede aí a questão do nosso famoso queimado, né? Então, o queimado, ele tem aí uma vivência, né? Ele já tem aí os objetivos do handebol, né? Então, o fato de você jogar uma bola para tentar queimar o adversário, né, já é uma ação que você faz quando você vai arremessar a bola diretamente ao gol. Então, quando é realizado esse tipo de movimento, ele é semelhante ao jogo de handebol. Então, por isso que o queimado ele vem a ser um jogo pré-desportivo, né, é conhecido como jogo pré-desportivo aí do handebol, certo? Aí nós vimos no segundo bimestre, né? A gente foi começamos, né? Damos início aí às aulas remotas e falamos sobre modalidades de ginástica de condicionamento físico, né? Foi a ginástica de condicionamento físico, que foi um tema muito interessante, né? Parece que o tema casou com essa pandemia que a gente teve aí, né? Com esses meses que a gente ficou em quarentena, né? Por quê? Eu falo isso porque o condicionamento físico, né? Ele foi muito abalado, né? Assim, por muitos atletas, né? Praticantes de atividade física, eu falo assim, praticantes iniciantes, né? Que não são de alto rendimento, mas são iniciantes, moderados, intermediários, que da seguinte forma, teve praticavam uma atividade física pelo menos de 3, 4 vezes por semana, e aí nessa quarentena foram obrigados, né, realmente obrigados a parar, né, de treinar, parar de realizar qualquer tipo de atividade, porque para não disseminar aí o vírus, né, e não ter mais complicações de saúde e tudo. Então, a gente vai falar dos dois pontos, né? O que é que foi o ponto positivo, o que é que foi o ponto negativo nisso tudo, né? Então, quando a gente fala aí o que é que teve de ponto positivo, né? Então, a gente fala dos pontos positivos em relação ao que a atividade física ela fez mudar o pensamento de muita gente, né? De pessoas sedentárias ou de pessoas que praticavam atividade física e vieram para casa, né? Entraram dentro de casa, de um apartamento e começaram a treinar, realizar movimentos, né, realizar treinamentos de condicionamento físico dentro da sua própria casa, né, seja ela na área, na sala, né, através de vídeos, né, ou de videochamadas, né, como estavam acontecendo muito, ou até mesmo no quintal, né, de casa ou na varanda de apartamentos, para que pudessem realizar aí, né, diversos movimentos para benefício do corpo, né? A gente sabe que muita gente fica ociosa de estar em casa, né? Ou fica muito ansiosa ali de estar dentro de casa e uns até vêm a desenvolver a questão da depressão, né? A gente sabe que a depressão é uma doença do século, né? Como eu tinha comentado a vocês aí tudo, por ela não apresentar muitos sintomas, né? E tudo, e ser difícil de identificar. E quando é identificada, aquele indivíduo ele já está numa forma mais passada à frente, né? Então a gente vê aí da questão aí dessa forma, tá, gente? Então, teve a prática de atividade física dentro de casa, né? Seja ela ela com os filhos, né? Seja ela entre família mesmo, ou até mesmo sozinho. Mas as pessoas ali, elas continuaram praticando atividade física. E aquelas pessoas que eram sedentárias, né? Algumas, claro que não todas, né? Começaram também a ter a prática de atividade física de uma melhor forma, né, gente? Então, a gente tem esse ponto positivo. Aí, o que, é que a gente tem aí de ponto negativo, né? Aí, do ponto negativo é porque foram fechadas academias,
centros de lazer, centros de treinamento, né? A própria orla, a gente viu que ela foi passada uma faixa para que não pudesse utilizar, então pessoas que faziam caminhada, né? Porque às vezes a gente não faz caminhada não é só pelo bem fisiológico, né? Não é por bem do nosso corpo, não é só para isso, mas também para a questão do psicológico, né? Então a gente quer melhorar ali aquela parte, a gente às vezes está com um problema e tudo, então, não, vou fazer atividade física porque ali eu vou liberar adrenalina, vou suar e ali vai ser o meu momento em que eu vou ter aquele benefício, né? Ali, então, ponto negativo aí que a gente pode tirar nisso é que muita gente também relaxou, né? A gente pode falar assim, popularmente dizendo, que relaxou e aí não procurou uma atividade física, né? De certa forma. Então começaram-se a não atentar, né, para isso, então ganharam mais peso, né? Começaram a desenvolver, por estar comendo muito açúcar, muito doce, diabetes, né? Então pessoas pré-diabéticas, né? Ou a questão do mesmo do sal, de hipertensão, né? Ou pessoas obesas. Então, gente, a gente tem como ponto negativo aí a questão de se relaxar diante da situação, né? Então, quem conseguiu manter o foco de praticar atividades físicas, de ter ali aquele, como é que a gente pode dizer, aqueles movimentos corporais, né? Seja ela de baixa intensidade ou de alta intensidade, né? A gente sabe que pode ser realizado os dois, mesmo sendo no espaço menor de tempo, mas, né, foi realizado aí para que pudessem, né, ter uma vivência aí, né, bem maior do que outras pessoas. Tá, gente? Então, vimos um pouquinho de ginástica de condicionamento físico, de flexibilidade, a gente viu a utilização aí do CrossFit, como é que o CrossFit é realizado e tudo. Aí a gente viu também no segundo bimestre, né, o nosso último conteúdo que foi a nossa avaliação diagnóstica, as danças de salão no mundo, né, que a gente fez alguns trabalhos voltados a ele, bolero, salsa, né, a valsa, o tango. A gente viu que o tango ele é tipo, um estilo de dança, né, de salão, que ele vem da Argentina, né, mas aqui ele já é transformado com outro nome, machixe, né. Então tem essa diferença. A gente viu que o tango é uma dança onde ela passa muito sentimento, né, é uma dança onde ela tem muita, como é que a gente pode dizer, ela transmite ali os sentimentos, a questão do valor, né? É uma dança considerada sensual, né? Por quem olha e tem uma importância muito grande das pessoas que dançam para passar para o público, né? E aí também a gente viu questão de valsa, bolero, entre outros. Aí no terceiro bimestre, né, para a gente dar início, a gente vai ver aí lutas no mundo, né? Começando aí pelo jiu-jitsu, né, gente? Então, a gente viu no oitavo ano lá a questão do judô, né? A gente viu que foi Jigoro Kano, né, que fundou o judô, né, que tem o Instituto Kodokan, né, que era um instituto onde ele transmitia e queria mostrar os valores daquele pessoal lá, né, pessoas que praticavam atividade física, né, e que queriam uma luta marcial. Então, é um tipo de luta proveniente do Japão, né, onde teve sua criação no Japão pelo professor Jigoro Kano. Tá, gente? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre o jiu-jitsu. Vocês vão ver que o judô, ele veio originado do jiu-jitsu, né, por ser aí um tipo de luta um pouquinho mais agressivo, mas aí não é tudo isso aí que a gente tem aí em mente, né? Então quando a gente fala a respeito do, do jiu-jitsu, a gente não quer dizer que o jiu-jitsu é aquela que quando a gente fala assim, eu faço jiu-jitsu, então esse bicho é brabo, né? Ou tem um temperamento muito explosivo, né? Não, mas não é dessa forma, né? A gente vai ver aí que o termo, né, a tradução imediata do jiu-jitsu é caminho suave, tá? Então aí para vocês terem uma ideia, né? Então que é que a gente vai aprender, né? Reconhecer as diferenças dos golpes de jiu-jitsu, né? Então a gente vai ver jiu-jitsu, esgrima, muay thai e a capoeira, né? A capoeira também que ela é muito prezada aí aqui no Brasil, né? De origem africana e tudo, mas vocês vão dar uma utilizada, né? Então
a gente vai ver estratégias básicas de lutas experimentadas, reconhecendo suas características técnico-táticas, né? Vocês vão ver que o jiu-jitsu, né, algumas lutas, elas são realmente, né, de construir alavancas, né? Então você consegue derrubar seu adversário por sistema de alavanca, né? Não quer dizer que quem é mais forte vai derrubar o mais fraco. Não, não é dessa forma, até porque é realizado aí em níveis, tá, gente? Então, temos aí vou fazer uma leitura sempre e vou estar explicando. A tradução imediata do termo jiu-jitsu seria caminho suave. Isso se deve aos seus princípios básicos, uma vez que essa prática privilegia o equilíbrio do sistema de alavancas do corpo humano em detrimento ao uso de forças e das armas. Ou seja, é uma luta que prioriza a consciência corporal ao invés da força, né? E não pode ser associada às arruaças de rua, né, gente? Então, quando a gente fala de jiu-jitsu aí, a gente tem uma ideia diferente, né, de que infelizmente, alguns alunos, alguns praticantes, eles querem utilizar o jiu-jitsu, né, nas ruas, né, para práticas de arruaças, né? A gente vê muitos casos aí em shows, boates, festas, né? Pessoas que ingerem muita bebida alcoólica e tudo, substâncias tóxicas, e aí querem mostrar, né, os seus, os seus golpes, né? O que aprendeu no jiu-jitsu e tudo. E às vezes pode chegar a ferir, lesionar aquela pessoa que é leiga, que não sabe se defender e tudo. Aí a história do jiu-jitsu remete à Índia. Acredita-se que a técnica tenha sido criada por monges budistas, né? Que buscavam um método de defesa pessoal. Então, o jiu-jitsu nada mais é do que um método de defesa pessoal, tá, gente? Para que você, quando vai procurar um centro de treinamento, é priorizado a questão do respeito, da solidariedade, né? Daquelas pessoas que podem praticar exercícios físicos, né? Mas sem ser de alta intensidade, para que elas não possam vir machucar, né? Ou até mesmo ter algum problema ali com aquelas pessoas, tá? Então, a gente vê também da seguinte forma, conforme o budismo teria se expandido, o jiu-jitsu também o teria, né? Assim, sua prática e ensinamentos passaram pela China e até atingir o Japão, local onde a técnica foi popularizada, né? Então, no século XIX, alguns mestres se dispersaram no Japão e um deles veio a se fixar em Belém do Pará, em 1915, onde conheceu e criou o vínculo da família Grace, e reside a uma consciência que modificaria o rumo da defesa dessa arte marcial, né? Então, incentivou os mais velhos a aprender arte marcial com o mestre Esaí Maeda Koma, tá? Então, Carlos Gracie, já detentor da arte marcial do jiu-jitsu, mudou-se para Belém, para o Rio de Janeiro. De Belém para o Rio de Janeiro, aos 19 anos de idade, com o intuito de lutar e ensinar a luta, né? Para que a luta ela fosse disseminada aí em todo o país. Tá, gente? As principais competições nacionais são o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Equipe e o Campeonato Brasileiro de Estreantes, tá? Tem sempre essa questão de nível para diferenciar de um de outro, tá? Pelo fato de o jiu-jitsu ser uma luta que ela não vai exigir força, mas vai exigir uma técnica muito grande, tá? Os níveis de desenvolvimento de um atleta são representados pela cor da faixa, né? Que amarra o seu kimono. Também da mesma forma do judô, a faixa de jiu-jitsu, ela vai ter aí, né? Ela vai identificar se aquele indivíduo ele está com a luta para iniciantes, se está com a luta mais avançada, mediana, intermediária, moderada, tá? Para adultos, as cores são branca, azul, roxa, marrom, preta, coral e vermelha, em ordem crescente de habilidade. Então, cada vez que você vai crescendo sua habilidade, né? Então, você está na branca, você vai passar para azul, da azul para roxa, da roxa para marrom, e assim até chegar à faixa vermelha, diferente do judô, que no judô a última faixa, né, é a faixa aí de cor preta. Então, já que não se refere às crianças, como modo de incentivo, né, a inclusão de outras três cores de faixas localizadas entre a branca e a azul. São elas amarela, laranja e verde. Então, da branca, para que você possa chegar da branca para azul, né? O que é que vai acontecer? Esse indivíduo aí, né, essas crianças aí, elas vão passar por algumas
cores de faixa, para que elas possam se motivar, né? Vocês sabem que a gente, desculpa, a gente tem a gente estuda para ter boas notas. Então, quando você estuda, passa a noite lá, passa dias e dias estudando para uma prova e você se dá bem nela, pô, você se sente bem. Então, a sua recompensa ali é a nota, né? Sendo a nota ali a sua recompensa, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa ela vai, pô, tirei nota boa em matemática, então vou estudar para física agora, que eu já entendi matemática, vou estudar agora para química, né? Aí, pô, entendi muito bem a biologia, então posso trazer isso daqui para educação física. Então, vai intercalando, aí você vai vendo aí que você vai tendo e conseguindo aí as notas e aumentando, né? Então, quando a gente fala aí, é, como modo de incentivo, né, entre essas cores aí, branco e azul, a gente vai ter aí amarelo, laranja e verde, para que a criança também possa vir a se motivar, tá, gente? Então, temos aí um pouquinho falando sobre as regras, né, a área de disputa entre dois atletas, chamada de ringue, tem área variável de entre 64 e 100 metros quadrados, tá? É restrita uma área menor para o combate, do modo que reste uma parte específica denominada área de segurança. A cor do tatame da área de segurança é diferente da cor do tatame voltado para o combate, área de combate. Porque às vezes é realizado um golpe, e se a gente colocar, né, como é no boxe, né, vocês já observaram que tem o ringue onde tem as cordas, no boxe é permitido que você bata na corda e volta para a luta, né? Já no jiu-jitsu, você vai ter uma área ali específica onde é ali realizada a luta. E fora dessa área ali, para a área de segurança, né, chamada área de segurança, também vai ter um tatame em volta para quando for realizado um golpe, né? Ou realizado qualquer tipo de manejo ali com outro atleta, não venha machucar aquele atleta, tá, gente? Lembrando também que não é uma luta que vai ter a questão de violência, né? Não vai incentivar a violência, a arruaças, jamais, tá? Segundo ponto, antes de iniciar uma luta, os atletas devem passar por uma supervisão, né, da organização do campeonato. Sua função é de verificar as unhas estão curtas, qual a cor da faixa, e se o kimono está em condições ideais para a realização do combate, né? Que às vezes no momento das lutas a unha está muito grande, então a unha pode cortar, né? Pode ferir, né? O rosto do adversário. Então, para evitar, né? O juiz, a organização do campeonato, elas fazem isso, né? A questão a função dela é essa. Qual é a cor da faixa? Então, essa aqui é a faixa roxo, né? Então é a faixa preta. Então, esse daqui vai lutar com esse para que possa aí unificar, né, de uma melhor forma. Vence uma luta o atleta que finalizar o outro. No entanto, há casos de combates em que isso não ocorre, né? De uma luta ser muito disputada e um não ocorrer, de um conseguir derrubar o outro. Então, neste caso, são contabilizados os movimentos de cada atleta e é feita uma somatória de pontuação. É considerado vencedor aquele que somar mais pontos durante a luta, tá, gente? Então, a luta do jiu-jitsu ela é realizada, né, para que ele possa realizar movimentos, né, mas às vezes não consegue finalizar, né, ali. Então, um grupo de juízes, né, de pessoas da organização vão somar ali a quantidade de movimentos que foi realizado, né, vai fazer aquela somatória e vai ter aí apenas um vencedor, tá, gente? Então, assim falamos um pouquinho sobre o jiu-jitsu, né, para nossa aula de hoje, para que vocês fiquem cientes do que foi o jiu-jitsu, o que é que ele representa, né, e tudo, o que é que ele, o que é que pode ser trabalhado, né? Então, a questão dos golpes, né, de derrubar os adversários, e técnicas de torções e imobilizações, né? A gente sabe que para finalizar um atleta, ele tem aí que ter essa imobilização, né? Seja ela um golpe, por exemplo, como chave de braço, que é muito conhecida, né? Mas muita gente aí não tem essas habilidades, né? E aí podem vir a machucar. Então, sempre é bom estar fazendo, né? Com a questão de um professor sempre próximo, tá, gente? Então, a questão de guarda fechada, né? O que é a guarda aberta, que eu vou passar até uma atividadezinha para que vocês possam vir a pesquisar, tá bom, gente? Então, nossa aula é isso, né? Hoje, então, deixo na mão de vocês para que vocês possam aí realizar as anotações e fazer a nossa pesquisazinha, né? É simples, o que é a guarda fechada, o que é a guarda aberta e alguns golpes existentes no jiu-jitsu
para que vocês possam aí anexar no caderno, né? E a gente comentar na próxima aula. Tá bom, gente? Então, tenham todos aí um bom dia e fiquem todos com Deus.